Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Quase terminando nossa reflexão a respeito da mente de Cristo e vamos encerrar então sobre a mentalidade de servo. Quais as características que devem ser desenvolvidas naquele que é servo do Senhor. E hoje nós vamos falar então da 11ª característica da mente de servo, que ontem falamos que é um servo apto a ensinar, e hoje nós vamos falar sobre o servo paciente, né? Uma característica muito importante. Paciência tem a ver também com domínio próprio, né? Que valoriza sempre os propósitos do Senhor, não só para a sua vida, mas também para a vida de outras pessoas. Quando você é um servo paciente, você permite a Deus responder às suas orações. Olha que interessante. Ter a característica de ser um servo paciente é dar a Deus ou permitir a Deus que responda então às nossas orações. No reino de Deus, esperar não é perda de tempo. Devemos esperar no Senhor. Nós vemos isso lá no Salmo 130, versículos de 5 a 6. Tem algo muito importante para nós vermos. Salmo 130, de 5 a 6. Que diz assim: aguardo no Senhor a minha alma. Aguarda. Eu espero na sua palavra, pois a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Aguardo o Senhor, a minha alma aguarda o Senhor, ou espera também na sua palavra, e a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Então, no reino de Deus, esperar não é perda de tempo. Nós devemos aprender a sermos pacientes uns com os outros. E como nós vivemos nesse tempo, né? Eu acho que é algo que Deus, através da sua sabedoria, quis desenvolver em nós é a paciência, né? Nesse tempo de pandemia, alguns ficaram mais intolerantes, outros venceram a intolerância e se tornaram pessoas mais pacientes e mais mansos. Nós devemos aprender com as circunstâncias que nos rodeiam, que nos tiram a paciência, a lidar, né, a aprender com as circunstâncias e principalmente com as pessoas. Ser paciente está também ligado ao ser vigilante, né? Vigilante com as palavras, com as nossas atitudes, com as nossas reações. Você não conseguirá ser vigilante se não for uma pessoa paciente. Na verdade, cada uma dessas características está interligada umas às outras. Uma depende da outra. Para mim ser paciente, eu tenho que desenvolver também a virtude de ser vigilante. Por meio da paciência, no reino de Deus, nós desenvolvemos algo muito poderoso, né? Que é a nobreza. A nobreza no reino de Deus é ser um servo, mas não apenas um servo humilde, brando, apto, mas um servo também paciente. E é assim que nós desenvolvemos, então, a nobreza no reino de Deus. É termos as características desenvolvidas semelhantes à de Cristo. O que domina o nosso espírito é o que toma uma cidade, diz Provérbios 16:32. O que consegue dominar o seu próprio espírito é capaz de tomar uma cidade. A paciência permite a nós, como já falamos, de Deus responder às nossas orações de acordo com a vontade dele, dentro do seu próprio tempo. Deus nunca está atrasado, embora nós geralmente estejamos. Esperar em Deus permite a ele dar a melhor resposta. Muitas vezes nós atravessamos, né? E fazemos as coisas sem saber realmente qual é a vontade, o propósito de Deus para as nossas vidas. Como a gente não tem paciência,
então a resposta correta, ela também não chega. Esperar em Deus permite a Ele dar a melhor resposta para nós. Devemos ser como Deus é, paciente para conosco. Jesus, ele também era muito paciente. É notável nas Escrituras a paciência de Jesus, principalmente enquanto estava treinando os seus discípulos. Eles foram muito lentos em aprender as lições que Jesus queria lhe ensinar. Uma e outra vez, Jesus sempre repreendia os seus discípulos por sua falta de fé, ou a sua falta de paciência, ou a sua falta de humildade. Na noite, principalmente anterior à sua morte, lá em Lucas 22, 24, ele diz: levantou-se também entre eles uma contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus explicou pacientemente, pela última vez, a importância da humildade na atitude de um servo. Então, nós devemos permitir a Deus responder às nossas orações, aprendendo com os problemas, com os conflitos, com as dificuldades, a sermos treinados também pelo Espírito Santo de Deus a desenvolvermos essa característica tão importante que é a paciência. O servo do Senhor, ele é brando, ele é apto a ensinar e ele também tem paciência. Ele tem domínio próprio para tratar com os outros. Que Deus abençoe você, um Feliz Natal para você e para sua família. Que Jesus, que é a luz que ilumina a mente e o coração de todo homem, seja luz na sua mente e no seu coração e também no seio da sua família. Que Deus te abençoe e até a nossa segunda-feira com as nossas reflexões matinais à costa da manhã. Feliz Natal a todos!